Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de São João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, neste dia 5 de agosto, segunda-feira, nós hoje celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, também conhecida como Basílica de Nossa Senhora das Neves. Eu gostaria hoje de tomar licença e falar um pouquinho a respeito dessa basílica, pelo menos da história que envolve essa basílica que nós estamos falando aqui, da primeira igreja dedicada à Santíssima Virgem Maria. Estamos falando do século V, da onde vem lá desde o Concílio de Éfeso, que se realizou no ano de 431, aonde foi solenemente declarado e promulgado pela igreja o dogma da maternidade divina. Maria, ela é a Theotokos, ou seja, mãe de Deus. Isso é muito bonito, uma vez que hoje no texto do Evangelho é um evangelho que nós meditamos domingo retrasado, o evangelho da multiplicação dos pães. Então nós podemos aproveitar hoje para falar um pouquinho da história da Basílica de Nossa Senhora de Santa Maria Maior ou Nossa Senhora das Neves. Mas é mais comumente conhecida como a Basílica de Santa Maria Maior. Veja, em Roma há 3 igrejas patriarcais em que o Papa oficia em diferentes festas solenes. Isso aqui é importante. Então tem 3 igrejas em Roma que o Papa oficia seu ministério, seu Munus de Pedro, em datas solenes. São as 3 igrejas, nós poderíamos dizer assim, as 3 igrejas mais importantes, que são a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de São Pedro, no Monte Vaticano, e a Basílica que nós estamos celebrando hoje, a sua dedicação, a Basílica de Santa Maria Maior. Esta última, essa que nós estamos falando, ganha esse nome por ser tanto em idade quanto em importância a primeira igreja dedicada à Virgem Maria. O nome anterior da Basílica, Liberiana, por causa do Papa Libério, devia-se ao fato de ter sido fundada no tempo do Papa Libério, no século IV. Acabou consagrada com o título de Virgem Maria por Sexto III, cerca do ano de 435. Inclusive, esse ano de 435 foi logo após o Concílio de Éfeso, que aconteceu no ano de 431. É também chamada de Nossa Senhora das Neves, devido a uma tradição popular em que a Mãe de Deus escolheu esse local para fixar uma igreja sua, indicando com uma neve miraculosa, que caiu nesse ponto em pleno verão, e através de uma visão na qual ela apareceu a um patrício chamado João, que generosamente fundou e doou essa igreja no pontificado de Libério.
Algumas vezes a mesma basílica ficou conhecida sob o nome de Santa Maria do Presépio, por conter a relíquia do Sagrado Berço ou Manjedoura de Belém, em que Cristo foi deitado após seu nascimento. Semelhante a uma manjedoura comum, ela é mantida em uma pesada caixa de prata e nela reside a imagem de uma criancinha, também feita de prata. No dia do Natal, a Sagrada Manjedoura é removida da caixa e exposta. No restante do tempo, permanece guardada em uma suntuosa capela subterrânea na mesma igreja. Quando nós olhamos para essas histórias, para aquilo que faz parte da tradição e aquilo que historicamente mesmo está lá atestado para cada um de nós vemos, meus irmãos, a beleza da Igreja Católica. Nós vemos a beleza do que é ser católico. Quando nós celebramos a dedicação hoje da Basílica de Santa Maria Maior e nós olhamos para a tradição e para a história da igreja, nós precisamos louvar a Deus pela beleza de poder ser católico. Aquele que fala da Igreja Católica sem conhecer a igreja está prestando um desserviço a tudo aquilo que Jesus Cristo deixou como herança e como riqueza para cada um de nós. Veja, nós estamos falando aqui de uma igreja do século V. Século V, ano de 435 por aí, que nem sonhava ainda em haver protestantismo, que começou em 1517 com Martinho Lutero, para a gente ver o quanto a igreja ela tem história. O quanto a igreja foi querida por Jesus Cristo. O quanto a igreja ela foi amada, pensada, querida. Jesus que escolheu os seus apóstolos, 12, para dizer e ratificar, ali está o novo Israel. Ora, se as 12 tribos de Israel, que veio dos 12 filhos de Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel, dali formou as 12 tribos. Jesus então agora ele forma o novo Israel a partir da sua igreja, a partir dos 12 apóstolos do Cordeiro. E isso é tão verdadeiro que o livro do Apocalipse diz lá, aparece lá os 12 apóstolos do Cordeiro, que estão com Jesus, que estão com a igreja que desce do céu e é a nossa mãe, e é a esposa de Cristo. Ora, como nós podemos falar mal da esposa de Cristo, daquele que ele amou, daquele que ele pensou? Jesus que lançou as bases da sua igreja em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você liga aqui, eu ligo no céu. O que você desliga aqui, eu desligo no céu. Depois Jesus aparece ressuscitado perto do mar de Tiberíades ali, faz aquela pesca milagrosa e pergunta para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Jesus ali está, e diz a tradição que isso era um ritual de investidura. Jesus que estava ali agora corroborando e ratificando aquilo que ele já tinha feito em Mateus, antes mesmo da sua paixão, morte e ressurreição. Agora Jesus ressuscitado, antes ainda de ter sido glorificado, ele aparece para Pedro e ele faz esse rito de investidura e vai dizendo para ele: apacenta as minhas ovelhas. Mas diz mais, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados, a quem vocês retiver serão retidos. Isso é bíblico, eu estou dizendo aqui tudo isso de Bíblia. Depois, na ascensão, Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz: vocês não vão estar sozinhos, eu estarei com vocês. Eu estarei todos os dias com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Eu estarei assistindo a minha igreja até que eu volte a segunda vez. A igreja goza, e isso é dogma de fé, que a igreja goza da assistência infalível do Espírito Santo. A prova disso, meus amigos, é que nem os de fora e nem os de dentro conseguiram destruir a igreja. E a pergunta é muito simples, a resposta, aliás, é muito simples. Por que não conseguiram destruir? Porque essa igreja é de verdade de Jesus. E só para dizer para vocês, não existe nenhuma instituição
que tenha mais tempo do que a Igreja Católica. Essa é a grande prova para dizer que, se fosse uma instituição humana, como alguns pensam, como alguns dizem, e como alguns dizem tantas bobagens contra a Igreja, sem dúvida alguma, ela já teria acabado. Já teria acabado, mas como ela é de Deus, ela está aí e ela irá. Jesus disse, fez uma promessa sobre a sua igreja: as portas do inferno não poderão vencê-la. Nós já estamos 2000 e poucos anos da paixão, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, e a igreja está aí. A barca de Pedro continua no mar intempestuoso dessa vida, ela continua confirmando os fiéis na fé, e ela continua sendo um exemplo para cada um de nós. Hoje eu quero de maneira especial louvar pela minha vida, louvar pela sua vida e pela beleza da gente poder ser católico e dizer: obrigado, Senhor, porque estou na igreja que o Senhor mesmo fundou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.